Marcos Reis é piloto, especialista em segurança de voo. Marcos, eu já queria começar perguntando sobre a pane seca, que seria a falta de combustível. É uma hipótese mais forte neste momento, na sua avaliação? Tem muitas gravações na internet, né, de pessoas dando depoimento com relação à falta de combustível. Eu recebi também isso. Inclusive, uma pessoa que é proprietária, acho que de um hangar onde esse avião... É muito difícil, num primeiro momento, a gente poder afirmar que foi isso ou foi aquilo, né? Mas, assim, a aviação, ela só é notícia quando perde, né? A Chapecoense é notícia quando ganha e quando perde, mas a aviação é só quando perde. Então, todo mundo fica muito ansioso para ter as causas do acidente, mas isso leva tempo, tem que ser uma coisa muito apurada, porque você está envolvendo a família de 75 pessoas que foram, né? Você está envolvendo o fabricante de um avião, você está envolvendo uma companhia aérea, enfim, é muita coisa envolvida para você fazer uma afirmação como pane seca, porque se for uma pane seca, é uma situação muito séria. De toda forma, o depoimento das pessoas que sobreviveram será muito importante. Esse, por exemplo, dessa tripulante já revela algo. Uma perda de energia e a batida. É algo que vai se montando um quebra-cabeça. É muito valioso para você montar o quebra-cabeça de um acidente aeronáutico, né? Claro que tem que ser despido de emoções, despido de qualquer pré-julgamento, mas é muito importante para os investigadores do acidente eles terem a real noção e a visão de quem sofreu o acidente. Vamos chegar mais perto do telão aqui, tem essa imagem das caixas pretas, que agora essa análise é fundamental, né? Você tem um que é o voice recorder e o outro é o gravador de dados. Quer dizer, grava os dados do voo e o voice recorder, os últimos 20 minutos de conversa tudo que eles conversaram está preservado ali. Ô, Marcos, desculpa, tem uma dúvida. A gente, como você falou, muitas coisas, tudo bem, a gente recebe coisas pelo WhatsApp, as coisas que as pessoas conversam, e uma das coisas que alegaram é que o piloto poderia ter falado da pane elétrica, porque se ele fala que tem uma pane seca, existe uma punição grave para isso, como multa, perda da licença. Isso procede mesmo? É verdade. Em alguns países ele perde a licença dele imediatamente, até antes de começar a investigação, né? O que me chama a atenção nesse acidente é que ele entrou em órbita, né? Ele veio numa estrada e tinha uma arte que mostra isso, a gente pode rodar aqui no telão. De abertura para ele chegar no aeroporto. Olha essa arte. Isso, é mais quando ele entra em órbita. Lá na frente, ele chegando e dá aquelas voltas. Aquelas voltas são chamadas órbitas. Uma outra arte, a arte da sequência. Por que você entra numa órbita? Ou porque o aeroporto fechou por motivos meteorológicos, ou porque você está com uma pane que você está querendo resolver naquele momento para depois prosseguir para pouso, ou porque vem uma outra aeronave em emergência e tem prioridade em cima de você. Aquilo ali é uma órbita, tá vendo? Ele ficou dando voltas ali, Ele voa 1 minuto e meio naquela perna, faz a curva, voa outro minuto e meio, faz a curva de novo. Ele pode ficar ali quanto tempo a autonomia dele permitiu, ou quanto tempo o comandante resolver que tem que ficar ali para resolver o problema dele. Você falou de autonomia. Essa aeronave, aí você me corrija, por favor, se eu estiver errado, ela teria uma autonomia de 3.000 quilômetros. Sim. E a viagem seria percorrida em 2.975 quilômetros. Se isso aconteceu, isso Está no limite. Não tem como você fazer um voo com essa autonomia, com essa autonomia risco, do avião. Se for essa autonomia do avião... Se tiver acontecido isso, é uma hipótese... Marcelo, esse combustível pode ser calculado, né? De A para B, né? A distância de A para B, mais B para uma alternativa, mais 45 minutos de voo. É assim que é calculado. Ou então em aeronaves a jato é A para B, mais 10% de A para B, mais B para C, mais 30 minutos de holding. São 3 alternativas. De espera a 1.500 pés, que é a altitude que o jato gasta mais combustível. Entendi. Quer dizer, o problema é que a gente não tem como aferir como esse voo foi planejado. Né? Porque ele não foi autorizado. Inclusive, a Autoridade de Aviação Civil Brasileira não autorizou o voo. Havia uma empresa de fora para pegar os passageiros aqui, que por legislação tem que ser uma empresa brasileira ou uma empresa do país de origem. Por isso a ANAC não autorizou o voo vai depender fretado do Brasil com essa aeronave até Medellín. Por questões de legislação. O que vai acontecer agora é que se o Brasil participar das investigações, eu não sei se isso vai acontecer ou se não vai acontecer. Os técnicos do CENIPA já foram para lá. O governo brasileiro ofereceu os técnicos, porque a gente tem
um sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos no Brasil muito bem desenvolvido, né? O CENIPA. E hoje em dia, a maioria dos cursos de formação superiores no país tem a formação básica de segurança de voo. Se ele estivesse sobrevoando na emergência, como foi o caso, e um outro avião maior, um Airbus ou um Boeing, tiver também numa situação de emergência, quem é que tem prioridade? O que tiver na situação pior, né? A aeronave que tiver isso mais pode baixa... ter acontecido também, ele ter declarado emergência e uma outra aeronave também ter declarado Olha emergência? só, poder ter acontecido, a gente fica no campo de várias hipóteses. De várias hipóteses. Agora, Marcos, né? uma coisa é fato, né? Teve uma emergência com o avião da Viva Colômbia, que era um Airbus, era um avião maior, e esse avião pousou antes, e até por isso teria feito essa órbita que você mostrou. Né? A órbita que ele fez foi por causa disso, por causa desse avião, ou foi porque ele pediu para entrar em órbita porque tinha que resolver um problema a bordo? E isso a gente não tem como definir agora. E a caixa preta, ela pode esclarecer de fato? É isso que eu queria saber. A caixa preta vai esclarecer, né? Além do voice recorder, você tem o gravador de dados dos sistemas do avião. Então, ali você vai ver se teve uma pane realmente elétrica ou uma pane... Mas ela não é preta, não, né? Ela é laranja. É laranja. Para facilitar a identificação. Você acha que, pela sua experiência, essa investigação leva quanto tempo? Olha só, não se dá um tempo possível, por quê? Vamos lá. A gente tem a família envolvida, a gente tem o fabricante do avião envolvido, a gente tem a autoridade de aviação civil do país envolvido. Então, eu acho que... No barato aí, 1 ano. 1 ano. Mas veja bem, essa investigação... A Simone ela reagiu não busca culpabilidade. Quem busca culpabilidade é depois um processo judicial. Inicialmente, a gente vai se buscar as causas do acidente para que outro acidente dessa natureza... Não aconteça mais. E uma coisa também, você pode ter certeza do seguinte... Quem estava ali dentro, a gente vai ter o resto da vida para discutir esse acidente. Né? 10 anos, 20 anos, ainda vamos estar discutindo esse acidente. As pessoas que estavam a bordo, os pilotos, independente se agiram de forma correta ou não, eles tiveram décimos de segundo para resolver o que muito rápido, né? Muito rápido. Só para a gente deixar claro, são 2 caixas, uma que grava a voz e a outra da tripulação e a outra... Isso. E quanto tempo essa análise é feita das caixas? Isso é rápido? A análise é rápida, só que isso é só mais um dado dentro da investigação, entendeu? Quer dizer, você vai ter que fazer uma série de levantamentos, de documentação, de planejamento de voo, como esse avião foi fretado, quem fretou o avião, porque, basicamente, para quem não é do meio de aviação, isso é um problema de logística, que você tem de transportar um grupo para um outro determinado lugar. E foi difícil essa logística, né? Só que, para você fretar um avião propriamente dita, existe uma série de cuidados que a maioria das pessoas, a maioria das empresas não conhecem. Né? Você tem que ter um profissional especializado de aviação para te indicar, olha, isso aqui vai, aquilo ali não vai. Um alcance de uma aeronave dessa, por exemplo, poderia ser facilmente identificado por um piloto ou por alguém conhecido de aviação. Não, esse avião não dá para fazer essa etapa. Olha só. Parte para outra. Obrigado, Marcos. Lá a gente anda num jato, né? E os pilotos têm o maior cuidado do mundo com a gente. Até para descer, eles não descem mais que 3.000 metros, porque eles têm medo, por exemplo, de ter um prédio, uma coisa. Quando eles descem 3.000 metros e vê que não dá para descer, eles sobem outra vez. Eles têm o maior cuidado com a gente, assim, os meninos. Você só me permite o seguinte, eu fui muito tempo para artista, né? Fiz banda sertaneja, fiz as feiras todas de... E assim... Você nunca vai no limite, no seu limite. Por quê? Porque a gente está todo dia exposto ao perigo. Eu não vou mais, mas a gente está todo dia exposto a esse perigo. Então, estatisticamente, a probabilidade de acontecer alguma coisa com a gente é maior. Então, você tem que estar sempre naquela tua margem de segurança, não dá. Às vezes, muitas vezes, contrariando até o contratante do show, olha, não dá para chegar. Verdade. Entendeu? A gente teve uma situação essa semana que a gente tentou pousar 5 vezes
4 vezes, eu acho, não foi 4. E a gente não conseguia porque o tempo estava fechado. E a gente foi para outra cidade que ficava a 200 quilômetros da cidade que a gente ia cantar. E aí é outra logística, às 4 né? da manhã para cantar. E aí teve que explicar tudo pro povo e uma loucura. Pro povo, pro contratante, pro piloto que tentou posar 5 vezes e teve um desgaste emocional Aí violento. o cara, mas seu piloto não é bom? Eu digo, bom uma porrada na tua orelha, que se fosse tu lá em cima, eu queria ver tu descer bonitão. É a vida. sem dúvida. Imagina, gente, que loucura. não A pode pergunta arriscar. vai ser sempre essa: o seu piloto não é bom? Então, o seu piloto ele é bom se maravilhoso, porque ele for não desceu, amor. Prudente. Lógico. Por isso é que ele é bom. Prudência, por isso é que ele é bom.